Boa noite, pessoal. Meu nome é Guilherme. Eu estudo animação 2D como um hobby e estou fazendo esse vídeo para ajudar aquelas pessoas que estão começando com animação. E como a primeira etapa, do vídeo, eu queria que vocês criassem um model sheet. O model sheet ele vai servir como uma referência, do personagem que vocês vão estar animando. Eu não vou usar esse personagem, eu vou criar um novo personagem. Vocês também vão estar criando um personagem de vocês, Depois do Model Sheet, a gente vai fazer um exercício com a bola. E depois desse exercício, a gente vai estar animando o, o personagem, Eu vou acelerar o vídeo para mostrar a vocês o processo de criação das poses do personagem. Pessoal, eu vou criar um personagem bem fácil de animar, porque para não ficar complicado, Quanto mais simples o personagem, mais fácil fica de animar,
terminei o Model Sheet do personagem, a versão normal do Model Sheet e a versão simplificada dele. A versão simplificada a gente vai usar para fazer o Rogue, mas tanto a normal como a simplificada serve para fazer o Rogue, né? Agora a gente vai pro exercício da bola e nesse exercício eu vou querer que vocês façam essa bola pular daqui para cá e daqui até o chão, né? Nisso ela vai andar, né, até o final da tela e voltar até o primeiro frame. Vai fazer um loop, né? Um loop de animação. O cenário eu não vou mexer, é só um quadrado. E o personagem é só uma bola. E em vez de vocês animar a bola simplesmente pulando, né, até aqui, vocês vão amassar ela um pouco. Depois que vocês amassarem ela assim, vocês vão criar um frame aqui no meio. Vai pular um frame, vai criar um. E vai criar um frame intermediário. Mais ou menos na metade, né? Do primeiro e do último frame. Ele vai ficar assim. Essa parte dá para esticar mais um pouco aqui. Como é o Rogue, né? A gente não precisa detalhar muito, porque é a primeira etapa, né, da animação. O Rogue. Rogue, para quem não sabe, é o rascunho da animação, né? Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Quando a bola amassou, depois a gente vai fazer o frame dela pulando. Vou criar uma linha guia. Eu vou tentar imaginar ela se esticando, né? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no começo. Criar um frame aqui no meio. Deixa eu colocar aqui em 24 frames. Pronto. Fiz o primeiro, o último e agora o intermediário. Vou tentar imaginar ela pulando aqui, né? Deixa eu ver se está indo certo. Pronto, agora a gente faz o mesmo processo de novo. Tentar imaginar ela chegando aqui. Vamos criar agora o frame intermediário. Essa parte aqui em cima, quando ela está no ar, normalmente ela diminui um pouco a velocidade, né? Se a gente for para pensar, né, quando a gente joga uma bola pro ar, ela demora um pouco antes de descer, né? Porque ela tá meio estranha aqui, né? Quando eu dou play, tá indo muito rápido.
Adicionar mais um aqui agora. Deixa eu ver como é que tá indo. Não, na verdade só esse basta. Vamos ver aqui se for muito perto. Vai poder ajeitar esse aqui. Então agora só falta eu ajustar esses frames aqui de cima. Tá um pouco estranho, né? Vamos tentar imaginar agora ela caindo. Quando o personagem cai, né, ele amassa um pouco. Nesse estilo de animação que é cartoon, né? Que é o estilo que eu estudo. Você pode ver que a bola ela diminui, né? Aqui no final. Aqui ela está do tamanho e aqui ela diminui, né? Você vê que quando ela amassa aqui diminui aqui. Então a gente vai tentar igualar, né? O tamanho dela no começo. Acho que agora tá bom. Só aumentar um pouquinho aqui ela. Agora tá fazendo um pouco mais de sentido o tamanho dela, né? Que às vezes isso acontece, né? Quando está animando. O personagem começar de um tamanho, depois ele diminuir um pouco. Porque aqui eu não estou usando o Model Sheet, né, para fazer a bola. O Model Sheet ele serve para isso, né? O personagem não fica variando de tamanho. Vê que aqui ela diminuiu, né, um pouco. Aqui eu posso esticar um pouco mais. Pronto, aqui já tá bom. Agora a gente vai fazer ela depois que ela cai aqui, né, na plataforma, ela vai parar um pouco, depois pular pra cá. Mas quando ela para, ela não vai simplesmente voltar, né, ao normal. Ela vai ter um efeito de gelatina. E isso também pode ser aplicado, né,
em um personagem, né, no movimento de um objeto, por exemplo, ou então numa cena exagerada de cartoon, no desenho estilo cartoon. Agora a gente vai imaginar ela no mesmo formato do primeiro frame, né? Eu podia copiar, né, esse frame, botar pra cá, mas eu não acho bom, né? Porque para poder praticar mais, né? Essa habilidade de memorizar os frames anterior sem precisar copiar ele, né? É bom. Agora a gente vai imaginar a bola aqui, né, se estabilizando, voltando ao tamanho normal, porque ela parou. Se estabilizou aqui. Assim tá bom, mas a gente pode melhorar ainda mais, fazendo esse, amassando ela um pouco, né? Quando ela volta, aqui ela voltou, a gente vai fazer um frame aqui descendo mais um pouco, para dar um efeito de gelatina, para dizer que essa bola é uma bola bem mole. Ela desceu um pouquinho. Vou copiar esse frame aqui para lá, né? Porque é um frame que está bem próximo, né? Não está lá embaixo. Vocês podem ver que deu um efeito de gelatina, né? Que a bola ela desce um pouco, depois sobe. Vou adicionar mais um frame, né? Aqui no meio. Eu acho que vai melhorar mais esse efeito. Melhorou mais. Um efeito de gelatina. Agora a gente vai fazer ela descer. Fazer uma linha guia aqui, né? Eu quero que ela desça mais ou menos aqui. Aqui. Então ela vai descer aqui, vai para lá. Agora eu vou imaginar ela subindo. Subir, vamos subir. Tá fazendo um pouco mais afastado. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos aqui, eu acho. Deixa eu conferir aqui agora, né? Às vezes eu faço isso aqui, né? Pra ver se tá tudo certo. Volto pro frame e pro próximo, assim, com o mouse. Isso ajuda muito para manter, né, a consistência. Esse frame está indo muito rápido. Esse frame aqui está indo muito rápido. Fazendo um pouco mais para cá. Como é um pulo pequeno, né? Ela não sobe tanto. Ela não vai esticar como ela esticou aqui no começo. Que aqui é um pulo bem maior. Então ela esticou mais aqui. Aqui ela esticou menos. Um pulo menor. Vamos fazer um frame intermediário aqui. Quando ela sobe, né?
Isso aqui não ficou muito bom. Isso aqui não precisa. Como é que precisa, né? Acho que assim tá bom. Deixa eu ver agora. É, assim tá bom. Imagina ela caindo agora. Ela vai cair aqui. Como ela caiu de um lugar mais alto, ela vai amassar mais um pouco, né? Nessa parte aqui ela tá demorando muito. Aqui ela subiu. Esse frame aqui tá, ele tá muito perto um do outro. Vou ajeitar esse aqui também. E eu vou ajeitar isso. Tô fazendo eles assim bem rascunhado, depois eu vou ajeitar, né? Só um teste, né? Pra ver se tá fazendo sentido esse movimento. Vou trazer ela de volta ao normal aqui agora. Dar um play de novo. Agora vamos ajeitar os frames. Aqui ela diminuiu um pouco. Entrar mais. Pronto, vocês podem ver que é um processo, né, para deixar ela bem fluida, né, desse jeito. Porque você tem que ficar voltando nos frames, né, que diminui o tamanho, deixar eles mais coerentes um com o outro, né, para fazer sentido, né, o movimento. Tive que botar várias vezes para deixar ela, para deixar o movimento consistente. E isso sem o model sheet, né? Com o model sheet, essa bola ia ficar mais consistente do que ela já está, né?
Ainda dá pra ver que ela ainda diminui de tamanho em alguns frames. Só que eu não vou é, é, caprichar muito, né? Porque é só um exercício para depois a gente animar o personagem. Aí no personagem a gente vai ter que caprichar mais, né? Para a animação ficar perfeita. Então agora ela vai sair daqui. Para fazer assim, nessa boa. Vamos ver agora. Pronto, agora a gente vai fazer ela voltar, né? Para a área de início. Vamos copiar. É, esse primeiro frame aqui. Fica mais fácil, né? Mas eu não vou usar ele no final, né? Só como referência. Vou tentar imaginar ela chegando aqui agora. Quero que ela venha daqui. Dá um espaço aqui agora. Fazer ela amassar aqui um pouco. E retornar ao estado original, né? Pronto, eu vou apagar esse último frame aqui. Foi só uma referência, né? Vou ativar a opção de looping aqui nessas duas setas. Apagar o último frame e ver como ficou, né? A animação em loop. A gente criou uma animação infinita, né? Você pode usar isso como um GIF, né? No lugar dessa bola, poderia ser outra coisa. Vocês podem ver que no começo ela se prepara, né, para pular. Ela chega, se prepara, pulou. Aqui em cima ela para um pouquinho. E se eu quisesse que, por exemplo, ela demorasse mais um pouco aqui em cima, né? Eu poderia aumentar a quantidade de frames, né? Desse frame aqui. É só eu afastar esse aqui. Afastar. Aí eu aumento aqui, né?
Quer dizer, não precisa, né? Ele já traz os quadros, o último quadro para os próximos, né? Se não fosse isso, eu teria que fazer assim, manualmente, né? Porque esse programa é diferente, o Paint 2D. Então eu posso simplesmente deixar em branco, que ele repete, né, os quadros. Agora eu vou dar um play, vocês vão ver que ela vai demorar um pouco mais aqui em cima em cima da plataforma, né? Ela demorou acho que um segundo, eu acho. Depois disso a gente pode finalizar ela, não finalizar, né? Mas fazer um tie-down que vem antes da finalização, né? Da animação. Colocar aqui nas anotações tie-down. Tie-down é o que vem antes do clean-up. O tie-down seria a finalização do rogue e o cleanup a finalização do tie-down. O cleanup ele é a line art, né, dos quadros de animação. Mas eu não vou fazer a line art nesse vídeo, né? Vou fazer somente o rogue e o tie-down desse exercício e do personagem, né? Pronto, vou criar mais uma camada aqui, o nome é tie-down, né? Vou escolher a cor vermelha, mudar de pincel. Vou escolher esse pincel aqui mesmo. Posso começar aqui com o primeiro frame. Você já adicionando aqui os frames, né? Vamos ver aqui 10, 11 frames. Pronto, pessoal, eu já terminei aqui o tie-down. Depois do tie-down seria a line art, né? Só que eu não vou fazer nesse vídeo a line art. Eu posso apagar a camada do esboço do personagem, né? Para ver como ficou, né? O tie-down. Foi um tie-down bem simplificado mesmo, porque é só uma bola, né? Uma bola não tem muito detalhe. Eu fiz só um efeito de luz nela, para não ficar muito vazio assim, né? Pronto, agora a gente vai para a animação do personagem, vai ser a mesma coisa, né?
mas aplicando os mesmos princípios que a gente fez nesse exercício. O personagem vai estar aqui, ele vai pular para a plataforma, parar um pouco, descer, né? Andar um pouco e voltar para o estado inicial. Agora com o Model Sheet, né, aberto, com o Model Sheet normal e o simplificado, eu vou minimizar eles. E quando eu precisar, é só eu voltar aqui, abrir e verificar se eu estou desenhando, né, corretamente. Vou usar o simplificado, né, primeiro. Dar um zoom aqui. Tirar o zoom, né? Fazer um rascunho simples. Pode. Quero fazer ele olhando para a plataforma, né? Como se ele estivesse desafiando eu. A cabeça dele sobe um pouco ainda. Pronto, usando o mesmo princípio da bola, né? A gente vai amassar ele um pouco. Acho que até aqui tá bom, né? Porque não precisa amassar muito, né? A bola, a gente amassou ela exageradamente porque é uma bola, né? É como aqui é um personagem, a gente não pode exagerar tanto nesse amassado. E nesse caso aqui a gente vai amassar o corpo todo, né, do personagem. Que é um estilo cartoon, bem cartunesco mesmo. E pode até inclinar um pouco aqui as costas, né? Já que ele vai estar se preparando para pular. Agora vamos amassar um pouco aqui as pernas dele. Não pode ser muito exagerado. Expandir um pouco o pé dele, né? Porque quando amassa o personagem, algumas partes do corpo dele expandem, né? Aumenta um pouco. Como se estivesse pressionando ela. Quando você pressiona uma bola, uma bexiga, né? Ela expande. Se pressionar demais, ela estoura, né? É o caso desse pé aqui. Uma força, né? Tá aplicando a força para baixo, né? Aí tá expandindo o pé. Só você imaginar que o personagem é uma borracha, um tipo de borracha. Imagina que vocês estão animando uma borracha. Que ele está se preparando para pular, né? Bom, então aqui a gente já tem o primeiro e o segundo frame. Agora a gente vai dar um espaço, fazer o intermediário, que nem o exercício. Vamos fazer a cabeça dele, né? Descer um pouco.
lembrando que ali ela esticou, né? Embaixo aqui ela esticou um pouco. Expandiu um pouco. Foi pouco, né? Não dá pra perceber muito. Mas na animação faz diferença. Os pequenos detalhes assim faz a diferença na hora de dar o play, né, na animação. Na hora de visualizar a animação. Aqui ele vai virar um pouco o rosto, né? Vou fazer o formato do rosto aqui embaixo que eu não fiz. Vocês podem ver que só vou voltando para o quadro anterior, né? Para verificar e passando para o próximo, assim como estou fazendo. Já dá para animar sem usar a Onion Skin, que é essa opção, né, que deixa uma sombra, né, do frame anterior. Dá para vocês usar esse método de flip, né? Algumas pessoas chamam de flip, eu acho que é assim, né? Que é como se fosse virar, né, a folha constantemente para memorizar o movimento anterior até o próximo movimento. Você pode fazer assim, ó. Faz um pouquinho, volta. Faz um pouquinho, volta. Ver se está tudo certo. Isso aqui acho que dá para subir mais. Vamos ver. Dá para subir mais. Isso aqui dá para descer mais. Nessa parte aqui o personagem ele vai esticar nessa direção. Aqui, ó. Para cima, né? E para baixo. Igual a gente fez com a bola, né? Na verdade ele vai esticar para baixo, né? Esticar para baixo. Pronto, já tem o frame chave, né? Vou fazer o intermediário agora. Igual a gente fez com a bola. A cabeça dele está esticada, né? Um pouco esticada a cabeça. Vamos esticar um pouco as orelhas aqui. Certo, certo, agora. Vamos fazer aqui o frame intermediário. Acho que na metade desses dois, né? Deixa eu ver um pouco mais para baixo, eu acho. Acho que aqui embaixo.
Você pode ver que ele está esticando um pouco a cabeça. Aqui ela está meio. Aqui ela está redonda. Esticou um pouco aqui. Aqui esticou mais. Dá para fazer o teste também. E pessoal, para quem tiver dúvida, eu não comecei a animar desse jeito, nessa qualidade, porque eu demorei um tempo, né, para chegar nesse nível, né, de animação. Leva tempo às vezes, né? Tem gente que demora, tem gente que aprende mais rápido, mas o importante é não deixar de praticar. E se não é uma coisa que você não quer trabalhar ou seguir carreira, né? É só um hobby, você não precisa se desesperar, né? Agora a gente vai imaginar ele chegando aqui em cima, né? Imaginar ele chegando aqui. Nessa parte, quando ele chega aqui em cima, né? O corpo dele volta ao normal. Meio que volta, né? Ao normal. Aí quando ele desce, quando ele vai descer, aí estica de novo um pouco. E aqui no chão ele vai amassar de novo. Como vocês podem ver agora, né? A animação já está começando a fluir. Ele já está chegando aqui em cima, né? Com tranquilidade. Isso quer dizer que a animação está indo bem, né? Quando ela está fluindo desse jeito, né? Quer dizer que a gente pode continuar, né? Com o trabalho. Sempre revisando, né? Para ver se não tem algum erro assim. É claro que no Rogue o traço da animação ela é bem bagunçado, né? Não precisa ser muito cauteloso, né? Nessa etapa. Só a gente precisa tomar cuidado no tamanho, né? Que vai fazer diferença depois na próxima etapa, que é o tie-down. Tomar cuidado com o tamanho da cabeça, né? Do personagem, do corpo, que é muito essencial pro final, né? Da animação. Certo? Agora vamos fazer as mãos. O movimento das mãos, né? Como ele está caindo agora, as mãos deles vão subir. As mãos, né? Por causa do efeito da gravidade.
Então agora ele vai amassar mais um pouco, né? Ele não vai fazer o efeito de gelatina, né? Não igual ao da bola, né? Porque ele não é uma bola. Ia ficar estranho, né? O personagem da gente não é uma gelatina. É um cachorrinho, né? Que tá pulando. Então aqui ele vai amassar. No que ele amassar, ele vai em seguida pular, né? Pro outro lado. Sem fazer o efeito da gelatina, porque ele não é uma bola, né? Certo? Deixa eu dar um save aqui. É uma dica que eu dou para vocês quando vocês estiverem animando, né? É salvar o arquivo sempre em ordem numérica, para não correr o risco de perder, né? Algum trabalho, porque esses arquivos eles podem se corromper, né? Por uma falha no salvamento, uma queda de energia. E às vezes o próprio programa ele tem bugs e apaga, né? Alguns frames de animação. Esse programa aqui, o Prince 2D, ele tem esse problema, né? De uma hora ou outra ele apagar alguns frames. E isso acontece assim às vezes, né? Não é sempre. Pelo menos com esse programa aqui. Mas em qualquer programa que você usar de animação, é importante você salvar em ordem numérica, para não perder, caso algum arquivo se corrompa, né? E é uma coisa que dá muito trabalho, né? Imagina você ter que fazer tudo de novo, do zero. Dá um estresse assim muito grande, né? Só de pensar. Porque cada quadro desse a gente trabalhando aqui, né? A gente faz com carinho. Pensa em cada detalhe nele e de repente a gente vai, perde tudo. Esse frame precisa ser ainda mais junto. Aqui tá ok já. Quero que ele caia. Nessa direção. Então já vou fazer um frame dele caindo aqui. Como ele está caindo de uma altura maior aqui, ele vai se esticar um pouco mais.
Ele vai levantar os braços, né? Pronto, pessoal. Agora que ele já chegou aqui no chão, né? Vou fazer ele correr nessa direção até o início do primeiro frame. Esse aqui. Ele já pulou, já caiu. Agora eu vou fazer ele correr, né? Que eu acho mais interessante fazer ele correr do que andar. Acho que vai ficar mais dinâmico a animação, né? Agora deixa eu só pensar numa pose certa para ele correr. Posso usar esse frame aqui como referência. Deixar ele aqui do lado. Quando o personagem está correndo, ele precisa ter um corpo mais inclinado, né? Fazer uma linha aqui para guiar o corpo dele. Vamos comparar aqui a altura. Como ele está subindo, né? Ele tem que estar maior aqui. Tô com a perna esticada. Isso aqui tem que fazer mais sentido. E agora sim. A cabeça ainda não está no mesmo tamanho, mas tá para ajeitar ainda.
Certo, agora eu vou pular esse aqui, esse frame. Fazer um no meio desses dois frames. O frame que ele está entre o frame que ele está abaixado e entre o frame que ele está em pé, né? Correndo. Traçar uma linha aqui. Acho que na metade aqui já tá bom, né? Vou deixar mais próximo desse primeiro. Porque na hora de se levantar, né? Ele é um pouco mais lento. Os frames têm que ser mais juntos. E na hora de correr, que é o movimento mais rápido, o frame tem que ser mais separado, né? O desenho. Todos os movimentos que são mais lentos, você precisa deixar os frames mais juntos um do outro. Agora o que é que eu tenho que fazer aqui? Tenho que tentar encaixar esse pé nesse pé daqui. Porque esse pé é o que está na frente, né? Esse aqui. E esse aqui também. Então eu posso fazer é levantar ele um pouco aqui. E a cabeça também tem que levantar um pouco a posição, né? Aqui ela está meio que amassada, ela vai desamassar um pouco, mas não completamente. Acho que agora sim.
Nesse frame ele vai descer um pouco a cabeça, né? Porque ele vai estar descendo esse pé aqui. Mas só um pouco mesmo, só um pouquinho. Vamos ver esse pé aqui. Vamos ainda parar aqui. Eu posso fazer esse frame mais para lá. Eu tinha esquecido. Como ele está correndo aqui, ele vai flutuar, né, um pouco no ar. Então ele não vai descer aqui, ele vai subir. E essas pernas elas vão esticar mais um pouco. Os braços também. Aqui vai afastar mais um pouco também. No ciclo de caminhada e de corrida, eu costumo copiar, né, esses frames para formar um loop de caminhada ou de corrida, né? Para os frames ficar se repetindo. Mas aqui eu só vou precisar copiar esse primeiro, né? E o segundo.
Vou pegar o primeiro frame como referência. Deixa eu deixar aqui os frames que eu vou usar. Vou pegar esse primeiro frame de referência. Vou colar ele aqui. Não, na verdade eu vou deixar ele lá mesmo. Deixa ele aqui. Vou ter um pouquinho mais para frente. Agora vamos tentar imaginar ele chegando aqui, né? Posso usar esse frame aqui como primeiro. Na verdade esse frame eu vou deixar ele aqui. Como chegada, né? Esse outro eu posso trazer mais para perto. Certo. No meio desse aqui eu posso adicionar mais um frame, né? No meio desses dois, adicionar mais um. E vamos ver se está indo bem. Acho que está indo bem, né? Falta um frame aqui. Um frame aqui e outro aqui. Adicionar um espaço aqui. Ok, pessoal, já terminei o Rogue, né? Agora a gente vai para o Tidal. Vocês podem ver que aplicando o efeito de esticar, né? A animação ela fica bem mais fluida, né? E divertida, né? De se ver. Fica uma animação mais maleável, né? Agora a gente vai para o Tidal.
esse foi o resultado final do Tidal, da nossa videoaula, né, aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo, que tenha sido útil para vocês entender melhor como funciona o processo de animação. Eu não pretendo fazer outro vídeo, né, a não ser que esse vídeo tenha muita visualização, né, ou se alguém pedir alguma ajuda para explicar alguma coisa. E eu vou ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser.